Bem, eu quero trazer para você agora a estrutura de uma pregação. Isso aqui é interessante demais. É um pilar também muito poderoso de uma pregação. Se você é novo no canal, se inscreva aqui no canal. Quero convidar você a ativar o sininho, clicar em todas para você poder não perder nada que acontece aqui no canal. E eu queria que você agora ficasse muito atento. Eu tenho ensinado já dou aula há mais de 20 anos, que uma pregação tem uma estrutura, sim. E muitas vezes, algumas pessoas, elas acabam não conseguindo fluir na sua ministração porque elas não têm conhecimento dessa estrutura ou elas ignoram. Veja bem, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, do curso básico, médio, avançado, aqueles que eu acompanho os alunos, eu tenho tem vários cursos, são mais de 12 cursos, mas o curso básico e médio, que é o CEBAP, e o CAP, que é a especialização para mensagens positivas, que eu acompanho os alunos, é uma aula ao vivo, passa exercício, o aluno tem nota, faz prova, eu cobro muito esse entendimento e respeito você. Pastor, eu não gosto de estruturar uma mensagem. Eu não gosto de fazer um esboço. Eu te respeito, tenho que te respeitar, discordo e vou tentar mostrar para você com essa aula o porquê você precisa aprender os fundamentos, a estrutura de uma pregação. Por quê? Imagine um construtor que chega para fazer uma casa e ele não tem noção da estrutura. Exemplo, eu tenho uma casa que tem o primeiro andar, o segundo é só o meu terraço, mas quando eu comecei a fazer a casa, eu pedi que eu tivesse estrutura para 3 andares. Isso eu pedi antes de começar a fazer minha casa. Então, o pedreiro encarregado me pediu ferro 3/8, que era a medida que se usava na época, um dos mais grossos possíveis, cavou uma sapata mais funda, um radier mais largo, investiu um cimento mais forte para que eu tivesse uma fundação suficientemente sólida, rígida, para suportar até 3 casas. Isso é estrutura de uma casa. O que acontece quando eu tento construir uma casa sem estrutura? A parede racha. Você quer construir um segundo andar, não pode, porque não colocou as devidas ferragens no início. Pregação é a mesma coisa. Quando você não tem fundamentado a estrutura da sua mensagem, a estrutura daquilo que você vai apresentar, normalmente, existe uma fala entre nós, professores de homilética, né, que é a parte da teologia que ensina a pregação, que quem prega sem esboço ou vai falar de mais ou vai falar de menos. E esses dias eu estava com um aluno, Rafael, eu disse para ele que muitas vezes o esboço necessariamente não é aquele que você escreve numa folha. Eu escrevo os meus há mais de 24 anos e não tenho vergonha de dizer isso. Todos os meus esboços são todos esboçados, ponto a ponto, tópico, que eu vou conversar com você. Mas tem pessoas que elas esboçam na própria Bíblia. Ela sublinha os versículos que ela vai abordar, já tem o um entendimento claro na mente daquilo que vai falar e pronto. Então, acompanhe comigo agora, então, o porquê que é interessante você não só conhecer a estrutura do sermão, mas segui-la passo a passo. Da mesma forma que começa, né? Sapata, radier, pescoço, cinta, coluna, paredes, né? Tem todo um passo a passo. Ah, esse prédio que está nessa foto, ele já não nasce esse tamanho. Existe uma fundação lá embaixo que sustenta toda essa estrutura. Então, qual é a fundação? Qual é a estrutura que sustenta a nossa pregação? Vamos lá? Primeiro, tema e passagem bíblica. Muita gente não gosta, muita gente reclama, fala que engessa, que atrapalha, mas, como eu disse para você, prego há mais de 22 anos, dou aula há mais de 22 anos, e os meus, por graça e misericórdia, mais de 3.000 alunos, não têm reclamado dessa metodologia que eu ensino facilitada e passo a passo para você não se perder. Toda mensagem precisa ter um tema. Pastor, por que a mensagem precisa ter um tema? Quando a sua mensagem tem um tema, o que ela faz? Ela te dá uma linha de direção. Ela te dá uma linha de raciocínio. Para ser mais radical, ela coloca um cabresto em você. Exemplo, você vai pregar sobre uma família aos pés da cruz. Pronto. Você vai ter que falar sobre família aos pés da cruz. Ah, não, estou com vontade de falar
a roda que Isaías viu. Tem a ver com família aos pés da cruz? Não. Se não tem a ver, você foge da proposta da sua mensagem. Quando você estabelece uma linha de raciocínio, a sua mensagem fica, além de mais inteligível, as chances de você se perder são ínfimas. São quase que zero. Por quê? Porque você senta, vai preparar a sua mensagem, você já sabe que vai falar de família aos pés da cruz e vai desenvolver toda a sua mensagem apontando para essa linha de chegada. Qual? Família aos pés da cruz. É óbvio, se eu perguntar para você, se algum dia você esteve em algum culto, que você viu alguém começando a pregar num texto, daqui a pouco ele se perdeu, foi parar em outro, não conseguiu mais retornar aonde ele tinha começado, é claro que você vai dizer que sim. Deixa nos comentários para mim. Você já esteve em um culto em que alguém começou pregando, daqui a pouco ele se perdeu, começou em José, daqui a pouco estava em Abacuque, daqui a pouco Abacuque ele foi para Sofonia, no final ninguém entendeu nada? Coloca nos comentários para mim. Eu já vi. Fatalmente você já viu. Tudo por quê? Porque não há uma estrutura. Não há uma linha de raciocínio clara em que o pregador siga, que ajude a ele e aqueles que vão estar lhe ouvindo. Então, o tema é fundamental. Passagem bíblica é óbvio, né? Aquele texto inicial que você vai ler para colocar a igreja de pé e acompanhar você na sua leitura inicial. Então, é o início da nossa estrutura. Meu tema, minha passagem bíblica. Minha passagem bíblica, ela refuta, ela dá força, ela está engajada com o meu tema. O meu tema, se meu tema é família, o meu texto tem que ser de família. Senão, não há coerência e coesão. Vamos lá? Aí vem a introdução. O que é a introdução? É aquilo que faz a pessoa entender do que vai se tratar. Exemplo, vou colocar uma linguagem mais facilitada aqui. Um filme. Um filme, quando ele começa, normalmente ele não é aquele começo bombástico, cheio de ação. Por quê? Estamos construindo, o diretor está construindo uma narrativa. E aí aparece o personagem, aí você vai ver que alguém matou a esposa dele, balearam ele e jogaram no rio, mas ele não morreu. Isso é a introdução do filme. Para quê? Para que você entenda o porquê da raiva desse personagem em perseguir o tal vilão durante todo o filme. Se simplesmente o filme já começasse com ele perseguindo o vilão, você assistiria o filme, ok? Mas pensaria, de onde vem tanta raiva? Da onde vem tanto ódio? Por que ele está, sabe, arriscando tudo para poder perseguir esse vilão? Aí você fica com aquele vazio na sua cabeça. Se o filme terminar, você não vai entender a origem da história. Introdução é isso. Você precisa preparar o ambiente para as pessoas te ouvirem, te entenderem e te entendendo, ao passo que você desenvolva a sua linha de raciocínio, eles compreendam a sua mensagem. Ou seja, se eu desenvolvo a mensagem sem uma linha de raciocínio clara, fica difícil as pessoas não só entenderem, mas fica difícil também para que eu discorra dentro da revelação que o Pai me deu de forma clara, que as pessoas consigam me entender, ok? Então vamos lá. Nossa estrutura do sermão começa com o tema, passagem bíblica, introdução e os tópicos. Pastor, o que são os tópicos? São as revelações que eu vou explanar. É aquilo que eu vou explicar passo a passo. No meu curso de acompanhamento, eu passo exercício em todas as esferas. Exercício de tema, exercício de introdução, exercício de tópico, para poder massificar, para você poder desenvolver uma mensagem com o seguinte entendimento. Qual é a função do tópico, pastor? O tópico são as divisões que você vai desenvolver na sua mensagem. Exemplo, se você vai fazer uma redação sobre a vida de Martim Lutero, você começa, Martim Lutero foi aquele que nasceu em blá, 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 blá. É sua introdução. E Martim Lutero, ao longo da sua vida, fez 4 grandes feitos. Pronto. Quais foram esses feitos? O primeiro grande feito de Martim Lutero foi, isso são tópicos. Primeiro feito de Lutero, segundo feito, terceiro, quarto, quinto. Ou seja, eu vou falar sobre Lutero, vou apresentar a vida dele, mas eu tenho uma ordem acerca do que eu vou falar. Eu não vou me perder, porque eu sei que eu vou falar disso. Quando eu acabar isso, eu vou falar aquilo. Quando eu acabar aquilo, eu vou falar daquilo. Ou seja, os tópicos permitem que você se organize
ao ponto de falar sobre cada situação da pregação que Deus colocou no seu coração de forma clara e o principal, sem se perder. Por isso é fundamental criar um esboço. Por isso que é fundamental ter uma estrutura. Porque se eu não tenho uma estrutura, eu não tenho um tema. Então, não tenho uma linha coerente a se seguir. Eu começo um assunto, entre outro, acabo me perdendo. Se eu não tenho uma introdução, as pessoas não sabem o fundamento que eu vou pregar. Se eu não tenho tópicos, eu não consigo dividir as milhares de coisas que o Pai falou no meu coração. Porque o Espírito Santo fala muitas coisas no seu coração quando você está preparando sua mensagem. Não é isso? Mas qual delas você vai desenvolver? E como você vai desenvolvê-las? Isso são tópicos. Então, fundamental, de maneira assim, imprescindível, que você tenha essa estrutura montada até para ajudar você, principalmente você que é iniciante e intermediário. E a conclusão, que é óbvio, o próprio nome já sugere, é a linha de chegada. Se você está pregando, você tem que ter uma linha de chegada. Pastor, se um corredor não tem uma linha de chegada, o que acontece com ele? Ele corre, cansa e para. Por quê? Porque não tem um propósito. A linha de chegada é um propósito. A linha de chegada é alguém que saiu de um ponto com a intenção de chegar a outro. Ou seja, eu comecei a minha mensagem e eu tenho uma conclusão. Aqui acaba a minha linha de raciocínio. Aqui termina a minha mensagem. É até aqui que eu quero conduzir os meus ouvintes. É até aqui que eles vão entender aquilo que o Pai colocou no meu coração para a vida deles. Então, essa é a estrutura da mensagem que você precisa ter em mente. Claro que existem outras bifurcações, outras divisões, não dá para falar tudo aqui, senão vai virar vigília, mas a estrutura básica, tema, passagem bíblica, introdução, tópicos e conclusão, você precisa ter na sua mensagem para que ela fique clara, para que ela fique inteligível e para que ela não só te ajude, mas ajude também aqueles que vão estar lhe ouvindo, ok? Estou deixando para você aqui esses exemplos aí, ó, mais uma playlist que vai te ajudar muito para você que é iniciante. Você precisa assistir essa aula agora. Clique nessa playlist completa para iniciante que vai te ajudar muito no entendimento da palavra de Deus. E esse vídeo para você que já é um pouco mais avançado, clica nesse vídeo para você que é mais avançado, você que é mais iniciante, clica na playlist e não deixe de se inscrever para não perder nada do nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe, beijo no seu coração, graça e paz!